Olá, o Conectado está no ar na Mega TV e também pela internet no www.megatv.com.br. Está começando a nossa edição sobre política internacional. Os principais fatos do mundo são analisados aqui pelo nosso convidado especial, o cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Ozikuki. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. E o nosso tema de hoje é a economia da China. No mês de junho, a Bolsa de Valores de Xangai chegou a cair quase 30% e assustou diversos países, inclusive o Brasil. Reni, será que nós ainda vamos enfrentar problemas agora por causa do gigante asiático? Com certeza, Silvia. Não existe país que só cresce eternamente e não para de crescer. E uma hora isso ia acontecer. Muito bem, é o que nós vamos analisar a partir de agora. O Conectado está começando. Bom, Reni, então vamos começar exatamente pelo que você falou na nossa abertura. Não existe um país que cresça, quer dizer, atinge um limite, a tendência ou é se manter ou é cair. Porque se o mundo está em movimento e a economia também, a tendência é cair. É isso? Uma explicação? A tendência é cair porque não tem como você ficar crescendo sem parar por tanto tempo, numa velocidade tão grande, com números tão absurdos. A China está fazendo isso há 30 anos. Então, alguma hora isso ia precisar equilibrar. É um pêndulo, né? A balança, ela está indo demais para um lado, ela vai ter que voltar para o outro lado, porque não existe esse fenômeno em nada na vida que você só ganha, só cresce, só acontece uma coisa. Quer dizer, tinha algum truque para acontecer isso? Isso, tem um exagero, tem um gasto. O que acontecia para o país crescer tanto? Você tem parte do crescimento que ele é real, ele é sustentado no sentido de ser um país muito grande, só que é muito fácil você crescer muito rápido quando você é muito pobre. Então, no começo do crescimento é muito fácil, só que depois, conforme você vai ficando mais rico, não é tão simples de você continuar crescendo tanto num volume e nessa velocidade. E aí, parte desse crescimento, ele já não é mais real, ele é inflacionado, ou ele é fabricado, ele é artificial. Quer dizer, o dinheiro não é real, é isso? O dinheiro não é real, as coisas que estão acontecendo ali não são reais. Então, por exemplo, uma das grandes vantagens que a China tem é a quantidade de mão de obra. Mão de obra barata. Por que é barata? Porque tem muito. Muita gente se trabalhando. tem muita gente, então todo mundo, se eu não contrato você, eu tenho outro. Então, se você quer cobrar caro, eu não tenho por que pagar caro, eu vou lá e contrato outra pessoa. Okay. Então, quando você tem quantidade, você tem preço baixo. Ok. Isso é uma prática, um princípio da economia. Então a China tem gente demais. Se ela tem gente demais, ela tem mão de obra barata demais. Okay. E aí o país começa a crescer e ficar mais rico. Conforme ele vai ficando mais rico, a vida das pessoas vai melhorando. E aí então elas têm aquela ilusão de que, poxa, está melhorando, então vamos gastar. É isso? Não só que não é gastar. A ideia é que se a vida delas está melhorando, elas não querem mais ganhar aquele mesmo salário. O país todo está crescendo. Então, o custo da mão de obra começa a aumentar conforme o país começa a ficar rico. Claro. E aí, quando o custo da mão de obra aumenta, a China perde aquela competitividade que ela tinha. Porque todo mundo transformou a China na indústria do mundo exatamente porque ela tinha muita mão de obra. Vários países, por exemplo, no caso até os Estados Unidos, faziam os produtos, né, confeccionavam os produtos na China e outros países também, ainda fazem. Ainda é a mão barata. Ainda é, mas está acontecendo uma transformação. E nos últimos 5, 10 anos, talvez, a gente está vendo essa transformação. Nos últimos 5 anos, a coisa está ficando cada vez mais intensa. A China está perdendo competitividade porque a sua mão de obra não está mais tão barata. Porque o custo de vida chinês está aumentando. Porque o país está ficando mais rico, as pessoas estão ganhando salários melhores. Então, não é mais tão competitivo. E aí a economia chinesa está começando a desacelerar. E aí o governo, para não permitir que isso aconteça, começou num processo artificialmente de manter esse crescimento. Como? Gastando muito dinheiro, jogando dinheiro para que a economia fique se movimentando. Aonde? Gastando, investindo, por exemplo, o primeiro-ministro veio para cá Infraestrutura. No próprio país. No próprio país, fora do país, parte do dinheiro que os chineses têm está em dólar, né?
dessas vendas desses produtos para o mundo inteiro. A China é o grande exportador do mundo, então ele recebe muitos dólares. Aí ele não tem o que fazer com esse dinheiro, ele acaba investindo em outros países, comprando coisas, empresas em outros países, investindo em negócios em outros países, construindo coisas em outros países. Por exemplo, o primeiro-ministro chinês veio ao Brasil, falou que vai investir 35 bilhões de dólares, quer dizer, então ele vai nos países e tenta de alguma forma gastar esse dinheiro desse crescimento. Exatamente. Ok. A outra parte do dinheiro é gasta dentro do país. E aí, como que ele faz a economia ficar andando, já que a atividade econômica está caindo? Porque é difícil de você manter esse nível de crescimento quando você começa a ficar muito rico. Porque imagina que quando você é muito pobre, é muito fácil de você crescer rápido, porque você tem essas vantagens. Mas depois que você já está rico, aí você precisa começar a produzir coisas especiais. Não adianta você produzir brinquedo, que é o que a China produz em grande parte, ou roupas, ou eletrônicos baratos. Você tem que começar a produzir carros, que aí tem um valor agregado maior. Então, aí é um salto da economia chinesa que é muito mais complicado. E o que o governo faz? Então, como ele não conseguiu dar esse salto ainda, ele começou a gastar muito dinheiro em obras de infraestrutura e no mercado imobiliário. Então, ele começou a construir casas pelo país loucamente. Muita casa. E aí o chinês começou a investir nisso. A população chinesa começou a investir nesse mercado imobiliário. Mas com empréstimos? Com empréstimos, então tem um dinheiro ali, com empréstimos. Eles têm o dinheiro deles que eles guardam e eles têm que investir o dinheiro. Só que a China sempre foi muito fechada e a população não podia investir o dinheiro em nada. Então o que acontece? Você ou botava o seu dinheiro no banco, que era um banco do governo, e aí os juros que o banco pagava eram muito baixos, então não compensava. Ou você deixava o dinheiro guardado embaixo do colchão, e aí a inflação comia o seu dinheiro. Então o chinês nunca teve muita opção de investimento. Aí agora, com esse mercado imobiliário crescendo, o chinês começou a investir no mercado imobiliário. Só que aí você imagina, milhares de chineses investindo no mercado imobiliário que já não é real. Por que não é real? Porque o governo já estava criando um mercado para manter a economia aquecida, para empregar as pessoas, porque você coloca um monte de gente trabalhando na construção civil, enfim, você cria atividade econômica para as pessoas terem emprego. E aí, então, a bolha imobiliária explodiu. Que é justamente... É o começo da história da bolha do mercado financeiro. Que nós vamos falar logo depois do intervalo, tá bom? Um instante só. Até já. Conectado está de volta com Reni Oz-Cuquier, analista político. Estamos aqui conversando sobre a crise, né, se é que pode se chamar, da economia chinesa. A China deu um susto no mundo, né? O que aconteceu com as bolsas chinesas e depois de sofrer uma queda forte no final de junho, os índices chineses voltaram a subir? Quer dizer, existe uma instabilidade muito grande. Explica o que está acontecendo nesse momento e como pode afetar o Brasil. Bom, então, como eu estava comentando antes do primeiro bloco, o que a gente estava vendo é que o chinês não tem opção para investir seu dinheiro. Ele começou a colocar no mercado imobiliário. O mercado imobiliário criou-se uma bolha também, explodiu. Aí, com essa proliferação da tecnologia, comunicação, o chinês começou a ter acesso aos meios de comunicação, a poder investir, ler. E aí, se ele não pode... não tem banco para ele colocar o dinheiro, ele não tem mais onde investir o dinheiro dele, aí o mercado financeiro se tornou opção. Então a população chinesa, as ações. A população chinesa começou a entrar massivamente comprando ação. Localmente. E aí, assim, primeiro que eles não têm um conhecimento e depois que era algo inflacionado. O que quer dizer algo inflacionado? Quando vem todo mundo como uma manada querendo colocar o dinheiro naquele lugar. Então, eu compro uma ação hoje e aí depois de amanhã já tem mais 20 pessoas comprando aquela mesma ação. Desvaloriza a ação. Não, se está todo mundo comprando, o que acontece com o preço? Ele sobe. Só que não é real, não tem valor por trás daquela empresa que está sendo comprada, os papéis ou as ações. A empresa ela é medida de acordo com o lucro que ela dá, com o que ela faz no mundo real. Agora, se você tem um monte de gente, de repente, comprando um monte de coisa sem saber, simplesmente porque quer botar o dinheiro em algum lugar, você vai fazer artificialmente o preço de tudo começar a crescer. Só que isso não é sustentado. E aí, de repente, você vê ações com valores absurdos e aí que estoura a bolha.
E aí despenca todas essas ações. E foi isso que a gente viu acontecendo recentemente na Bolsa na China. Essa explosão da bolha chinesa, a Bolsa despencando porque os valores não condiziam com a realidade. A gente pode dizer que estourou, então, a bolha ou vai estourar mais ainda? A situação vai piorar? Qual é a Tem tendência? mais para piorar, tem mais coisa para acontecer, porque esse crescimento da Bolsa, do mercado de ações chinês, ele não está condizente com o resto dos indicadores da economia. A indústria tá caindo na China, emprego, toda a produção chinesa está em declínio. E como que de repente a Bolsa está tão acima ou tão alta? Então isso mostra, os outros indicadores aí da economia chinesa mostram que existe essa bolha, existe uma inflação em cima da Bolsa e que com certeza isso vai crescer, tá além do ritmo natural e deve recuar. Deve acompanhar a economia, e a tendência da economia chinesa é retrair, é diminuir. Então, eu falei no primeiro bloco em relação ao Brasil, quer dizer, o primeiro-ministro chinês que veio aqui falando que ia investir muitos bilhões. O que acontece? Quer dizer, pode ter uma retração no sentido de investimento, porque é o nosso principal parceiro comercial? Sim. Isso vai ser um problema para todos os países do mundo que dependem da China. E o Brasil depende muito da China. Algum tempo atrás o Brasil fez uma escolha estratégica, não foi bem feita, aonde você colocou todas as nossas fichas em ser um país que vai vender commodities. Commodities são produtos... Matéria-prima. Matéria-prima como minério de ferro, produtos agrícolas, onde o valor agregado daquele produto não é alto. Então o Brasil não tem como extrair muito daquilo. E a China se tornou um grande consumidor dessas matérias-primas, o Brasil tem muito delas, e aí colocou-se todas as nossas fichas nisso, e aí o Brasil depende... Vender essa matéria, esse commodity para a China. Isso. Okay. E aí o Brasil depende muito disso. Grande Se a China parte do resolver boom... parar de comprar ou diminuir, vai afetar profundamente o Brasil, então? Vai afetar profundamente, porque a nossa economia hoje está se desindustrializando e se tornou muito mais uma economia de commodities, de venda de matéria-prima e agrícola, e aí você precisa ter comprador para tudo isso. E a China é esse grande comprador, por isso que se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. Ou seja, uma crise chinesa ela vai afetar muito o Brasil. Mas em que sentido? O que acontece para a gente praticamente? A economia brasileira vai... Mas piora para a gente como? A economia brasileira vai encolher, vai diminuir, vai vender menos. Então você vai ter desemprego, você vai ter condições econômicas aqui no Brasil pior do que a gente já está. Então nós já estamos passando por um período de turbulência econômica, com uma crise na China, essa turbulência econômica brasileira ela se torna potencializada ao máximo. Porque fazemos parte dos países emergentes ou porque apostamos errado apenas na China como a grande parceria comercial? Porque apostamos errado, apostamos na China, escolhemos vender produtos, matérias-primas para um único país, dependemos demais dele e agora a gente está vulnerável. O Brasil perdeu oportunidades de abrir mercados com os grandes potências econômicas. A prioridade foi com os países do sul, do hemisfério sul, países da América Latina, países da África, ao invés de abrir negócios com os grandes mercados do mundo, como Estados Unidos e Europa. Então agora o Brasil ficou refém dessa situação. Tinha que ter diversificado, tinha que ter aberto um acordo... Aquela coisa de investimento, a gente não pode investir apenas numa forma de investimento. Tem que ser várias, não é? Diversificar, né? O seu portfólio, o Brasil não fez isso. Não colocar todos os ovos numa cesta só, mas colocar em várias apostas. Tanto que o governo brasileiro está tentando correr atrás do prejuízo e saiu para a Europa dizendo que quer fazer um acordo de livre comércio recentemente. Chegou nos Estados Unidos e falou que quer fazer um acordo de livre comércio. Só que esses acordos levam muitos anos para acontecer. E o Brasil nunca se preocupou com isso todos esses essa última década. E agora está na situação que está, porque era óbvio que a China não ia continuar crescendo por tanto tempo como ela cresceu. Uma hora ela vai desacelerar e quem está dependendo do crescimento chinês para crescer vai se dar mal. E esse é o caso do Brasil. E a hora da China está começando a aparecer.
Olha, Reni, isso significa então que a gente tem que ficar de olhos bem abertos, porque se a situação econômica do Brasil já está dessa forma e o nosso grande parceiro comercial está vivenciando um péssimo momento, a gente tem que aguardar então e segurar o bolso, né? Nós, pelo menos, os mortais, temos que segurar o bolso, né? Ainda vamos ter um cenário pior pela frente, se isso seguir nesse caminho. Ok, Reni, obrigada mais uma vez Obrigado, pela sua Silvia. presença. Boa tarde a todos. Conectado fica por aqui, continue na Mega TV.